Estão me ouvindo? Ok, Fátima, estou ouvindo bem. Tudo bem, Emílio? Tudo bem. Vamos dar Eu também início, estou doutora ouvindo. Carla. Obrigada, Sula. Doutora Carla já retornou? Doutora Carla entrou cedo, já vimos o sinal, se Ah, estava já tudo sim. bem. Doutor Daniel, podemos começar? Doutor Daniel, está me ouvindo? Só um minutinho. Doutor Daniel? Podemos começar? Fátima, boa noite. Oi, Nós podemos começar. podemos começar? Sim, sim, pode apresentar o doutorado. Então, é, então vamos agora, né, de uma forma mais oficial, né? Dar início à nossa terça-feira. Nesse momento, eu já peço desculpas por não estar presente na nossa sede, porque vocês, como podem ver aqui, ó, o prédio, eu vou dar aula daqui a pouquinho, eu estou aqui na Praia de Botafogo, na FGV, então, infelizmente, eu não vou poder estar aí com o doutor Daniel Martins, prestigiando presencial, mas de forma online, com certeza. E com muito orgulho, e já agradecendo muito a doutora Carla Caldas por ter aceito o nosso convite. Nesse mês de março, nós vamos ter, tanto no dia de hoje, no dia 7, como no dia 14, no dia 21, palestras ligadas à área notarial registral, né? E muito importante nesse momento de grandes mudanças. E eu fico muito feliz de estar aqui apresentando a doutora Carla Caldas, que é tabeliã e oficial registradora, e principalmente agora, né, Carla, mestre em Direito, né? Doutora Carla, eu tive o grande prazer de ser a orientadora da dissertação de mestrado da Carla, e o tema dela é um tema extremamente atual, pungente. Ela vai falar sobre a desjudicialização da alteração do nome no registro civil. E eu falo aqui em público que é muito bom a gente, como docente, ver a evolução, o crescimento dos nossos alunos. E a doutora Carla, ela foi num crescente tão grande que não só ela foi aprovada no mestrado sem restrições, como já passou no processo seletivo, agora também é minha aluna agora de doutorado. Então, acho que é importante a gente registrar, né? Apesar da vida tão corrida da doutora Carla, como tabeliã e como oficial registradora, ela também estuda, não para de estudar. Então, por isso que eu aceito sempre alunos assim, que a gente sente que tem garra, que tem determinação. Então, eu fico muito feliz de ela estar aqui hoje na nossa associação. Já faço um convite à doutora Carla para conhecer a nossa sede, que é lindíssima, no centro da cidade. Nós temos um lindo auditório, temos biblioteca, videoteca, né? Temos uma sede de mais de 300 metros quadrados, no coração do Rio de Janeiro, na Rio Branco, esquina com 7 de setembro. Então, já estou pensando, sabe, Carla, em fazer um tipo um mini congresso só na área notarial registral, considerando a grande importância desse momento que nós temos, principalmente com a entrada em vigor da Lei 14.382, né, de 2022. Então, está no meu radar a gente fazer aí um evento específico, não um tipo seminário, mas até um mini congresso, sim. Tá? Então, não quero me estender, eu já peço desculpas de antemão, que eu não vou poder ficar, né, todo o tempo, porque eu vou ter aula daqui a pouquinho, e já estou recebendo o WhatsApp dos meus alunos com problema por causa desse nó que deu a cidade, né, agora no finalzinho da tarde, então eu vou ter que subir para a minha sala, porque a aula é presencial, não é online, mas você vai estar muito bem acompanhada dos nossos associados, e que eu já vi que está aqui presidindo a mesa, que é o nosso querido doutor Daniel Leonardo Ramos Martins, que é o nosso vice-presidente e é um amigo querido de mais de, sei lá, não vamos denunciar muito, né, Daniel? Mais de 30 anos. Então, eu passo a palavra para você, Carla, já iniciar a sua palestra. Você terá, assim, uma média de uns 40 minutos, e se precisar de um pouquinho mais, porque aí o doutor Daniel vai
perguntar se algum membro, tanto presencial como online, tem interesse em alguma pergunta, e ele, em seguida, vai fazer um encerramento. Então, peço desculpa a todos os associados que estão aqui presentes por não poder ficar na palestra da doutora Carla. Estou aqui na fossa, porque eu ajudei esse filho a nascer, né, essa dissertação de mestrado, então me sinto assim, parte integrante da história, mas infelizmente eu não vou poder estar presente aqui. Tá? Então, Daniel, eu já passo a palavra para a doutora Carla, ou você quer fazer alguma consideração? Oi, Daniel? estão me escutando? Estou sim, posso já passar a palavra para a doutora Carla? Estão todos ansiosos aqui para escutar a doutora Carla. Doutora Carla, a senhora é registradora de qual cartório? Ela é Eu sou, tabeliã, eu sou tabeliã e registradora em Paraíba do Sul, do terceiro distrito, e sou responsável pelo primeiro distrito. Ah, que bom, que bom. Então tá jóia. Então vamos lá. Boa sorte. Ah, então eu vou obrigada. ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, tá bom? Tá Ok. bom. Bem, boa noite a todos os presentes. Boa noite especial para a Fátima, que foi minha orientadora, e tecer umas palavras tão bonitas. É uma satisfação estar aqui presente para vocês. Esse tema, de fato, foi tema da minha dissertação de mestrado, na qual foi aprovada agora, e por isso que eu recebi esse convite para estar aqui falando para vocês um pouquinho. É um tema da minha área, mas é um tema que eu pesquisei e estudei bastante sobre ele. Um tema recente que trata da digitalização, esse fato que cada vez mais estão trazendo para o extrajudicial essas atividades que não têm um lead, né? Essa justiça multiportas. E por isso que eu resolvi falar sobre o nome. Nome esse que é definitivo, mas que cada vez mais, desde lá do provimento 63, com a sócio-afetividade, o provimento 73, com os transexuais, veio o provimento 82, que trouxe, sim, só sobre o nome, essas possíveis alterações a serem realizadas no cartório. E agora, recentemente, a medida provisória 1085, que ela veio para modernizar as serventias, os cartórios, no que tange ao registro de imóveis e a títulos e documentos, ao ser convertida em lei, a 14382, em 27 de junho do ano passado, ela trouxe diversas alterações pertinentes ao nome, pertinentes ao casamento, à união estável, e essa digitalização cada vez mais vindo, né? E a gente resolveu falar sobre isso. Vou falar um pouquinho, então, de como era, de como está, de como pode ser feito. O nome em si, né? A composição dele. Tinha um decreto em 1888, que era 9886, que ele estabelecia que, ao registrar o nascimento, devia constar apenas o prenome. Então, é possível que vocês encontrem registros de nascimento de 1888 a 1929 apenas com prenome. Fato este que não está errado, porque era o decreto da época que era pertinente, que tratava apenas sobre isso. Aí, em 1928, veio o outro decreto, no artigo 68, 18542, esse sim, estabelecendo que não bastava só o prenome, também o apelido de família, como era o sobrenome na época. O Código Civil de 16, ele não contemplava nada sobre o direito da personalidade, muito menos ao nome. A Lei 6.015 de 73, que teve uma vacância ampla, que começou apenas em 76, essa sim trouxe, em seu artigo 54 seguinte, pertinentes ao nome, ao registro de nascimento, que deveria conter o nome, o prenome, e após isso, no Código Civil de 2002, esse sim, no seu artigo 16, trouxe que o nome, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. Então, portanto, a composição civil atual no Brasil
É o prenome mais o sobrenome, também conhecido como apelido de família, também conhecido como patronímico. Há casos facultativos, né? Mas há casos que você pode ainda homenagear seu avô, seu tio ou sobrinho, acrescer ao final do nome o agnome. Portanto, você vai manter todo o nome da pessoa que está querendo homenagear e ao final você vai acrescer o agnome. Importante mencionar as variações do D, da. Não é obrigatório você manter essas variações. Tanto é que atual Código de Normas atualizou, na verdade. Ele desse ano teve uma modificação grande em relação ao Código de Normas do Estado do Rio e trouxe coisas pertinentes ao nome também que não havia. Não havia nem na doutrina, alguns sim. E ela pacificou também pertinente essas variações de D e DA, que fica a critério, que pode ser suprimida ou pode ser acrescida no nome, ao registrar. É importante mencionar que o STJ sempre estabeleceu que ficava a critério o sobrenome primeiro da mãe ou do pai, se era variável ou não. O STJ se entendeu que não havia ordem em relação a isso. Fica a critério dos pais. Então, é o prenome, de praxe, usa o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Apenas de praxe. A STJ sempre decidiu que ficava a critério dos pais, não havia essa obrigação, e o Código de Normas também trouxe isso agora, estabelecendo, dizendo que não há obrigatoriedade em relação a ser primeiro o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Não há variação. É importante mencionar que se a família já tem um filho com, digamos, primeiro o sobrenome da mãe, depois o sobrenome do pai, aí sim é importante você manter a ordem para você manter a família, para ter os mesmos filhos com os mesmos sobrenomes nas posições corretas. A grafia estrangeira deve-se manter a grafia estrangeira, não alterando em relação a isso, e sobrenome dos ascendentes. Antigamente, o Código, em São Paulo, o Código de Normas sempre estabeleceu que podia. Aqui no estado do Rio não tinha essa previsão. Com a lei nova, passou-se a adotar, e agora com o Código de Normas novo também. Referente a, se você vai registrar o nome, o seu bebê, você quer acrescer o sobrenome do seu avô. Sobrenome esse que você não possui no seu nome. Atualmente pode, no estado do Rio, sim. Em São Paulo sempre pôde, em alguns outros estados também. Você pode acrescer sobrenome do seu avô, principalmente acontece muito se eles tiverem aquele sobrenome estrangeiro, italiano, português. Desde já, eles já querem incluir no filho que está sendo registrado. Então, pode registrar desde que comprove. Portanto, se o pai está querendo registrar o filho com um sobrenome que ele não possui, mas que o seu avô possui, então ele tem que levar a certidão de nascimento dele, onde ele vai conseguir comprovar que o avô dele possui aquele sobrenome que ele está querendo incluir no registro do filho dele. Atualmente pode. É importante mencionar a diferença dos transgêneros para o nome social. O provimento 73 do CNJ, ele é de 2018. Ele passou a permitir que os transgêneros compareçam às serventias extrajudiciais e alterem o seu prenome, bem como o seu sexo, sem precisar de cirurgia, desde que apresente um rol de certidões elencadas. Antigamente, antes desse provimento, não podia ser feito no cartório extrajudicial, somente na forma judicial. Agora pode. A diferença agora do transgênero, desse provimento 73, que você pode trocar o seu prenome, bem como o seu sexo, é diferente do nome social. Porque o nome social não altera nada o nome civil. O nome social é o meio pelo qual ele é reconhecido pela sociedade, que ele se reconhece na sociedade. Há uma resolução 270 de 2018 que permite ele se identificar nos processos judiciais com o nome social,
bem como no título de eleitor, por exemplo. Lembrando que isso não altera nada o nome civil. Os nomes indígenas. Os índios, eles possuem uma peculiaridade. São abrangidos pelo Estatuto do Índio, de 6.001, de 73, eles também têm um amparo constitucional, artigo 210 e seguinte. Em relação aos índios, é importante a gente mencionar os índios integrados e os índios não integrados. Os índios não integrados, eles não precisam do registro, eles não saem da aldeia, eles não falam português, eles são tutelados pela FUNAI. Os índios integrados, sim, eles saem, eles têm a faculdade do registro. É importante que a grafia deles é peculiar em relação a isso. Eles, ao registrar o nome do índio, a etnia fica sendo o sobrenome e a aldeia fica sendo a naturalidade. Lembrando que a grafia também vai ser sempre diferente e isso não há problema algum em relação ao registro. Natimorto. Natimorto é um tema que eu havia até esquecido de mencionar na minha dissertação, só que ano passado eu já tinha até me qualificado e foi em alta uma atriz global que tinha sofrido um crime e ela queria doar o filho, e também automaticamente teve um outro caso de um aborto. E a questão do natimorto foi quando eu falei, nossa, eu não tinha falado sobre isso, e é um tema muito importante, pertinente ao tema, à situação. Porque o natimorto, esse conceito de natimorto, ele é bem doutrinário. Há uma portaria do Ministério da Saúde que diz que gravidez acima de 20 semanas ou o feto acima de 25 centímetros ou 500 gramas, ao falecer, registra-se como natimorto. Antes disso, é aborto. Não comparece ao cartório para registrar. Então, após 20 semanas, faleceu, nasceu sem respirar, é natimorto. Respirou, registra o nascimento, não se fala em nada de natimorto. Registrou, chorou o bebê e morreu automaticamente. Registra o nascimento e registra o óbito. Nasceu sem respirar, registra como natimorto. A questão é, a grávida que passou 9 meses com aquele bebê, né, com aquele feto, chamando o bebê de João, a gravidez inteira, aconteceu uma tragédia e o bebê nasceu sem respirar, nasceu já morto. Ao registrar, o registro vinha como natimorto. E aquela mãe não aceitava isso. Exatamente pela história, pela vivência que ela passou os 9 meses chamando aquele bebê de João, João, João. Enfim, Pernambuco foi o primeiro estado a permitir isso. Essa permissão, por diversas decisões, as pessoas tinham que judicializar esse caso. E Pernambuco entendeu que sim, essa mãe pode sim registrar, não estaria dando direito de personalidade para aquele feto que nasceu sem respirar. E começou. Teve um projeto de lei na qual o Temer vetou, que era exatamente sobre isso, se podia atribuir nome ao natimorto. O Temer vetou, mas teve a doutrina movimentou muito em relação a isso. Tem um enunciado do CJF, o enunciado número 1, que diz exatamente isso, que é possível, sim, dar nome ao natimorto. E em 2018, aqui no estado do Rio, mediante portaria também, a Corregedoria permitiu. É possível, desde 2018, no estado do Rio, acrescer nome ao natimorto a critério dos pais. Se os pais quiserem sim dar o nome, pode. Se não, continua como natimorto. Não há qualquer bloqueio em relação a isso. É muito importante a gente mencionar o princípio da inalterabilidade do nome, porque o nome ele é definitivo, em regra. Mas sempre teve algumas exceções. Exceções essas de erro de grafia, podia ser realizado diretamente nos cartórios. Havia o artigo 56 da Lei 6.015,
que tratava que, após a maioridade, 1 ano após a maioridade, a parte poderia pleitear a modificação do seu nome, do seu prenome até. Fato é que com essa nova lei, 14.382, esse prazo de 1 ano decadencial ele não existe mais. Qualquer pessoa atualmente pode comparecer ao cartório e trocar o seu prenome imotivadamente, desde que apresente um rol de documentos elencados no artigo, são certidões, nada demais também, são certidões, e aí sim, você pode comparecer ao cartório e falar, olha, não quero mais me chamar Carla, quero me chamar Joana, imotivadamente, você não precisa justificar o porquê você está fazendo isso. Pode ser feito sim uma única vez no cartório. Ah, agora eu quero voltar a me chamar Carla. Então você vai para o judiciário, porque agora você não pode mais fazer no cartório. Alteração da união estável. Antigamente também não havia previsão sobre isso. Ao realizar uma escritura pública declaratória de união estável, a parte não podia alterar o seu sobrenome. No estado de São Paulo, sim. No estado do Rio, não havia essa previsão. Agora há essa previsão, não só no Código de Normas, como também na lei. Portanto, a união estável, ao realizar uma escritura de união estável, por exemplo, a parte pode acrescer o sobrenome do outro e levar essa escritura ao cartório para fazer essa modificação. Se houver dissolução, pode voltar a usar o nome de solteira, sem problema algum também. Nos casamentos, no estado do Rio já inovava, sempre inovou em relação ao casamento, diferente dos outros estados. Porque no estado do Rio, nas habilitações de casamento, os cônjuges podem retirar um sobrenome e acrescer o sobrenome do outro a critério deles. Isso sim, no estado do Rio sempre foi permitido, e nos outros estados não, tanto que isso choca, né? Mas agora também já com essa nova lei já não choca tanto como era antigamente. É importante a gente diferenciar a Lei Clodovil da sócio-efetividade. A Lei Clodovil é a Lei 11.924 de 2009. Ela ficou conhecida como Lei Clodovil, que consiste em você acrescer o sobrenome do seu padrasto a fim de homenageá-lo. Você não vai estar incluindo ele como um segundo pai, você está apenas acrescendo o sobrenome dele a fim de homenagear. Isso era feito judicialmente, diferente da sócio-afetividade. A sócio-afetividade, você sim vai estar adquirindo a paternidade. A pessoa vai ter 2 pais e 2 mães, ou 2 mães, e pode incluir o sobrenome do pai ou da mãe no seu nome. Esse provimento 63, ele veio, deixa eu ver, em 2017. Ao provimento 63 de 2017, quando ele começou a vigorar, ele não tinha estipulação para a idade da criança, né? Então, um bebezinho podia ser pleiteado administrativamente nas serventias, a troca, a inclusão do sócio afetivo. O provimento 83 do CNJ, em 2019, veio e falou, não é assim, não pode o bebezinho pleitear isso diretamente no cartório. Isso tem que ser judicial. O que pode acima de 12 anos, nos cartórios, podem ser pleiteadas sócio-afetividade. E a manifestação do Ministério Público é obrigatória. Fato é que no 63 não era obrigatória, mas agora é. Agora não, desde 2019, com o provimento 83. Com esse provimento estipulando idade e a manifestação do Ministério Público pode ser realizada, então, diretamente nos cartórios. Cumprindo o provimento, que tem que apresentar, comprovar a sócio-afetividade para, assim, poder seguir o trâmite dela diretamente no cartório. A questão do prenome vexatório. Não pode, nunca pôde, o tabelião, o oficial registrador, registrar um nome que venha a ser suscetível de bullying ou vexatório em si.
Mas essa palavra vexatória é um conceito doutrinário, não há nada em relação a isso. Tivemos recentemente o caso do samba do Seu Jorge, onde o Seu Jorge foi registrar como prenome samba. Até que ponto o samba, esse prenome samba, ele pode ser vexatório? O oficial registrador de São Paulo entendeu que não pode ser registrado samba. Não obstante poder ser registrado lua, estrela, porque samba do Seu Jorge não pode. Então, nesses casos, o que ocorre? Então eu não vou poder ter samba no nome do meu filho? Pode, qualquer nome diferente, que o oficial registrador fala, olha, esse não pode ser registrado. E a parte, sim, não, mas eu quero. Então, nesse caso, é encaminhado a manifestação judicial para que o juiz se manifeste em relação a essa situação específica. E no caso do Seu Jorge, o juiz entendeu que pode, que nesse caso pode. Proteção às testemunhas. Tivemos recentemente também o caso daquela senhora de Copacabana, que ela filmava o tráfico e ela pegou essa filmagem e jogou na mídia. E com isso ela ficou exposta e ela teve que modificar, ficou sob a proteção estadual, ela teve que modificar o seu prenome, o seu nome completo, na verdade. E recentemente ela veio a falecer. Então foi um caso que estava na mídia até há pouco tempo. Caso clássico de troca de prenome, de nome completo e em proteção à testemunha. Em caso de adoção, a adoção também pode modificar todo o nome, composto, prenome, sobrenome todo. Se ele for menor, o registro de nascimento é cancelado e registra-se um novo nascimento com um novo prenome e o sobrenome dos pais que vierem a adotar. No caso de maior, a adoção do maior, não há necessidade desse cancelamento primitivo do registro, basta uma mera averbação, com a inclusão do sobrenome, modificação, se ele vier a modificar o sobrenome dele em si. Quando a gente traz para o administrativo essa desjudicialização, como que ela ocorre no cartório? A gente tem a Lei 6.015/73, que regula sobre os registros públicos. Tem o artigo 110, que se refere às retificações administrativas, que são realizadas diretamente no cartório, e temos o artigo 109, que fala sobre as retificações judiciais. Portanto, esses casos que eu estava mencionando, alguns casos são meramente administrativos, ou seja, não há manifestação do Ministério Público, não há manifestação do juiz, ela ocorre no trâmite todo no cartório. Enquanto a judicial, tem que haver a manifestação. Quando a gente fala também de averbação, anotação, a diferença haverá averbação quando há modificação no registro principal, ou seja, no registro de nascimento, no registro de casamento, onde a parte vem a se divorciar, vai haver a modificação do registro, ela não está mais como casada, ela agora está solteira. Então, não é só uma anotação, é uma averbação que está modificando o registro em si. Diferente da anotação. A anotação ocorre apenas para você informar um dado extra naquele registro. Por exemplo, uma informação do CPF das partes. Então, nesse caso, não há qualquer alteração do registro em si, ela só está incluindo informações. Então, nesse caso, seria a anotação. Quando a gente fala de desjudicialização, eu comecei a falar, e eu falei do provimento 82. Esse provimento 82, ele é de 2019. Ele veio possibilitando 3 alterações pertinentes ao nome a serem realizadas diretamente no cartório. Essas alterações, elas já estavam majoritárias. Por exemplo, a primeira situação ocorre para manter a verdade real. Se o pai está divorciado e no registro de nascimento está constando como casado, ele pode, visando o princípio da verdade real, alterar atualizar o seu nome no registro do seu filho. Essa é a primeira, essa já era pacífica e essa já estava até na lei de investigação de paternidade, hoje 560.
e veio no provimento, falando sim, pode ser realizada diretamente nos cartórios. O segundo caso é a viúva voltar a usar o nome de solteira. Esse provimento, esse inciso, ele veio na lei nova, 14.382, e ele veio também no Código de Normas, novo, né? Então, a solteira, tendo em vista que ficou a viúva, né? Tendo em vista que extinguiu o vínculo com a morte, ela pode voltar a usar o nome de solteira, sem problema algum, diretamente no cartório. Basta apresentar a documentação necessária e consegue realizar diretamente, sem manifestação no Ministério Público ou juiz. E o terceiro caso ocorre quando o menor tiver apenas o registro o sobrenome de um dos genitores. E aí o outro genitor pode incluir o seu sobrenome no menor. Lembrando que é menor, e pode. Nesse caso também pode. Essa é a terceira hipótese do provimento 82. Com a modificação da lei 14.382, onde o Senado incluiu essas modificações e que não teve vacância, a lei nova ela trouxe um rol enorme de modificações, até de prenome. Por exemplo, o artigo 55 trouxe para a gente uma inovação. O pai, ao registrar o filho, registrou diferente do combinado que ele tinha com a mãe. Ele tem um prazo de 15 dias para modificar todo o nome da criança, mesmo após o registro. Isso é novo. Então, o pai foi e registrou o bebê como João, e na verdade não era João, era João Vitor, e a mãe liga para o cartório desesperada, meu Deus, ele não fez, ele registrou errado, não. Antigamente, sinto muito, vai para o judiciário resolver. Agora não. Dentro do prazo de 15 dias, pode ser resolvido diretamente no cartório, desde que não haja lide. Então, os dois têm que estar de acordo e resolve diretamente no cartório. Temos a situação da maioridade, que antigamente tinha o prazo de 1 ano de decadencial, agora não mais. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos pode alterar o seu prenome diretamente no cartório. O artigo 57 trouxe outras inovações também. Pode incluir o sobrenome da família. Portanto, qualquer pessoa pode incluir o sobrenome do seu avô, do seu bisavô, desde que você comprove com a documentação necessária. Isso ocorre muito com a nacionalidade, quem está pleiteando dupla nacionalidade, que é aquele sobrenome bonito, ou então até mesmo para homenagear, mas na prática é mais para dupla nacionalidade. Agora pode, desde que comprove mediante documentação que o seu avô ou seu bisavô possuía aquele sobrenome. Pode incluir ou excluir o sobrenome do cônjuge durante o casamento. Isso também é novo. Hoje em dia, com a lei nova, pode. Durante o casamento, incluir o sobrenome do marido, mas não trocou a documentação, eu não quero mais. Pode. Ou, ao contrário, durante o casamento, não incluiu o sobrenome do marido, mas agora quero incluir. Pode também. Tudo diretamente no cartório, sem manifestação do Ministério Público ou juiz. Pode também excluir o sobrenome do ex-cônjuge. Isso já era possível no Código de Normas ser realizado, mas na esfera de notas. Agora já trouxe para a esfera de RCPN também. Então, ao se divorciar, não se manifestou sobre voltar a usar o nome de solteira e continuou com o nome de solteira, já está divorciada. Antigamente, podia ser, até hoje ainda pode ser feito, mediante escritura pública com a participação de advogado. Agora pode, além desse caso, pode também diretamente no cartório solicitar voltar a usar o nome de solteira, apresentando as documentações. Pode incluir também, como eu já mencionei, o sobrenome na união estável. E ele regulamentou, essa nova lei, ela regulamentou também esse provimento 82. Eles trouxeram tipificado na lei, né, a lei trouxe tipificado o provimento 82 e o Código de Normas também trouxe tipificado o provimento 82. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas eu acho importante mencionar,
Em relação ao Gnome, Júnior, filho, o Código de Normas trouxe, inovando também, que é pertinente, que pode a pessoa ter um prenome de Júnior. Pode ter um prenome. Não ser um agnome em si, mas ser um prenome e não precisar repetir. É diferente do agnome. Isso é novo também. Trouxe no Código de Normas novo. Enfim, foram essas modificações. Não falei muito em relação à dissertação, porque era mais, né, teoria, né, algumas teorias de natureza jurídica, isso eu não trouxe para vocês, que eu trouxe mais a prática em si e as matérias pertinentes para vocês. Obrigada. Doutora Carla, excelente sua palestra, super didática. Só é que eu acabei me distraindo aqui com o colega e fiquei com uma dúvida. Pois não. A pessoa solteira maior, ela pode excluir um sobrenome de família? Por exemplo, aqui no Rio tem famílias até abastadas, mas tem sobrenome rato, pulga, barata, e isso causa algum desconforto. Não é caso de casamento, não é caso de união estável, é só um desconforto. É possível? Extrajudicial, né? E judicialmente. Eu não consegui escutar. É possível excluir? O sobrenome de uma pessoa adulta, entendeu? Sem ser no casamento, sem ser na união estável. Porque no Rio tem algumas famílias que são até famosas, mas têm sobrenomes desconfortantes, tipo rato, barata, entende? E alguns desses familiares se sentem desconfortáveis. E é possível mexer nisso sem ser através do casamento, sem ser ter a desculpa da união estável. Então, a lei diz em relação a sobrenome, a incluir, ele não fala excluir. Entendo. É complicado, porque, por exemplo, talvez você pode comparecer a um cartório e o oficial registrador entender que sim, que foi, se pode incluir, pode excluir, mas a lei não fala em excluir. Então, fica para o próximo provimento, né? Pois é, ou vai para o judiciário. É possível, talvez, que compareça algum cartório seja mais liberal em relação a isso, mas a lei em si não fala em excluir, fala apenas em incluir sobrenome familiar. E a outra dúvida, você já explanou no final, que a mulher se divorciou do marido, no momento do divórcio ela manteve o nome de casado, depois o marido foi processado pela Lava Jato, ela quis tirar o nome, já não era mais famoso. Então, isso você já disse que é possível. Nesse caso, já era até possível antes da lei já era possível. Mediante escritura pública, a outra parte não precisava nem se manifestar, mas era obrigatória a presença do advogado. Isso já existia. O que modificou que agora você pode ser realizado, além por meio de escritura, pode ser realizado diretamente nos registros civis. Isso foi inovação da lei. Pessoal de casa quer fazer algum questionamento? Cláudio, Emílio, Veloso, Sula. Ok. Você foi tão didática que realmente decepou tudo. Restaram poucas dúvidas. Eu estava tentando dúvidas para te perguntar, mas foi muito bom sua palestra. Eu, antes de encerrar, eu vou aproveitar para fazer os anúncios dos próximos eventos. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu parabenizo todas as abanianas hoje na pessoa da doutora Carla. Então, parabéns pelo dia de amanhã. Obrigada. E amanhã a Dani vai estar no evento junto com a OAB no Meyer, tá? Então, vai ser um evento de 10 horas da manhã até as 17 horas, com várias atividades. Vai ter coral da Polícia Civil, das áreas do Rio, atendimento clínico, ou seja, vai ter uma série de eventos lá que vai estar no nosso Instagram também, para quem quiser comparecer lá no Meyer, na Praça Jardim do Meyer, junto ao Correio, tá? Semana que vem, dia 9 de março, semana que vem, no quinta-feira agora, né? Tem a mentoria, o tema vai ser milhões judiciais e extrajudiciais. Tá? Teremos a presença da doutora Bianca Carvalho, doutora Pública, doutora Luana Francini
o líder da Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais da ABANO, doutor Leandro Sender, líder da Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais também da ABANO. Tá? Aí, na próxima terça-feira, a palestra vai ser Impactos do Novo Código de Normas no Rio de Janeiro, no inventário extrajudicial. A doutora Virginia Reis, que é sua colega também, se bem que ela é aqui de... Ela é maravilhosa. Laranjeiras, excelente palestrante também, já brindou com outro. E isso é até muito importante, esse tema dela, para vocês advogados, porque agora vocês podem fazer escritura com menor, por exemplo, de inventário. Ótimo. Divórcio com menor, enfim, ela vai falar para vocês. Teve o movimento 87, né, de 2022, com certeza, né, que foi no finalzinho do ano. Depois, na quinta-feira que vem, vai ter a mentoria da ABANO, e o tema vai ser Gerindo Aluguéis com Lastro. Como a tecnologia pode facilitar a administração de aluguéis. Tá? Vai ser com José Tomás Pereira, ele é cofundador da Lastro Tecnologia Financeira e Imobiliária. Muito bom, esse rapaz muito inteligente também, tem muito a acrescentar. Depois, no dia 23 de março, a mentoria é na quinta-feira, vai ser sobre inventário extrajudicial. A doutora Juliana Frossar, ela é presidente da Comissão de Imobiliário de Cachoeira de Itapemirim. Depois, no dia 30 de março, a mentoria vai ser Função Social da Propriedade Imobiliária Urbana, com o doutor Álvaro Carlos Barbosa. Ele é associado com nós, a ANE, e é doutor e mestre em Direito pela UERJ. Tá bom? Essas são as próximas atrações. Mais uma vez, doutora Carla, muito obrigado. Espero, em breve, tê-la novamente brindando com sua... Obrigada a vocês, obrigada a todos os presentes. Na nossa sede. Né? Tá bom? Obrigada. Se você não está presente aqui, a gente vai ter um lanchinho aqui para os que estão presentes, entende? Muito obrigado, tá? E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada Boa noite a todas. Boa noite.